Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse sentimento que nós mães carregamos de ser menos mãe. Em algum momento da sua maternidade, com certeza, você deve já ter sentido isso. E eu também já senti isso, então hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre isso. Desde que eu virei mãe, assim, eu tenho a sensação que é como se eu estivesse numa competição com todas as mães do mundo onde eu tenho que me sair melhor. E é muito doido porque é como se a gente tivesse uma pressão, assim, tanto da sociedade quanto das pessoas ao nosso redor, e até uma autocobrança de que a gente tem que ser uma mãe perfeita, uma mãe que nunca erre. E sabe, eu tava refletindo sobre esses pontos e tudo mais pra trazer aqui pro vídeo também, e assim, por um lado, faz muito sentido ter toda essa pressão, afinal de contas, a gente tá criando um ser humano. É natural que seja muito difícil, né, e que exista mesmo essa pressão para que a gente cuide direito do nosso filho, para que a gente dê amor, dê carinho, para que a gente tenha ali o cuidado com o nosso filho que seja, assim, sem traumas, né? Que a gente não seja pais irresponsáveis. Até por isso existe um monte de coisa ECA, conselho tutelar, que, né, tá ali visando o bem da criança, porque de fato a criança ela precisa ter toda a infância dela muito bem estruturada, né? Ela precisa crescer num ambiente saudável, com pais que ali consigam educar os seus filhos e tudo mais. Porque sim, existem situações onde a criança passa negligência e tal. Então, sim, é por isso acho que a sociedade se preocupa tanto assim com o papel da mãe, né? E do pai também, mas o pai não é tão cobrado assim, ao meu ver, quanto a mãe é. E principalmente as mães se comparam umas com as outras. A gente que é mãe, a gente tá totalmente se comparando, sabe? Comparando com o filho da fulana que tem a mesma idade do meu, comparando com a outra mãe lá que não dá isso ou dá aquilo. Então a gente se compara muito. E sabe de uma coisa? Eu vejo muitos assim discursos do tipo, você tem que ser uma boa mãe. Você tem que ser o seu filho tem a melhor mãe possível, você tem que ser uma boa mãe pro seu filho e tudo mais. Eu concordo com o fato de que a gente tem que ser a melhor mãe para os nossos filhos. Isso eu acho que sim faz muito sentido. Mas eu não acho que simplesmente basta você existir para você ser uma boa mãe para o seu filho. Porque existem sim mães que poderiam fazer mais e não fazem. Por exemplo, as mães às vezes que tá ali o filho, sabe, deixa o filho largar, não liga para nada que o filho faz. Existem mães que são assim, né? Infelizmente, a gente olha, a gente que é uma mãe que se preocupa com o filho, que ama o filho, a gente olha e pensa, meu, essa mãe é desnaturada, né? Ela não quer cuidar, não quer fazer nada. E existem mães que de fato são assim, elas não querem cuidar dos filhos. E isso é uma coisa que a gente sempre tem, né? Em todo momento. A gente vê isso na sociedade, vê nos noticiários, enfim. Mas eu não tô falando com essas mães, eu tô falando com mães normais, mas que se importam com os filhos, que estão preocupadas com o bem-estar dos seus filhos, que assim como eu também querem ser boas mães. E sabe de uma coisa, gente? É muito válido que a gente queira ser boa mãe. Esse sentimento de culpa que a gente carrega na maternidade, a gente não pode querer extinguir ele 100%. Por quê? Porque é ele que vai nos nortear. A gente precisa estar realmente preocupadas. Tipo, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô fazendo pro meu filho o que ele precisa que eu faça? Será que eu estou conseguindo cuidar do meu filho da melhor forma? A gente precisa olhar pra gente mesmo, olhar pro nosso filho e se preocupar com isso, entendeu? Isso é muito importante, porque a gente precisa sim estar preocupados com o bem-estar do nosso filho. Só que o problema entra quando a gente começa a se comparar com outras mães, sem levar em consideração a realidade dessas mães. Porque, poxa, eu posso me comparar com uma mãe lá da internet, achar que porque o filho dela faz aula de piano, não sei o quê. Vou dar exemplo da aula de piano. Porque o filho dela faz aula de piano, ela é uma mãe melhor que eu. Só que, poxa, ela tem condições financeiras pra pagar essa aula de piano e eu não tenho. Então, pra que se comparar nesse sentido, sabe? Então, assim, eu vejo que a gente se compara demais e se frustra demais, justamente porque a gente esquece que cada pessoa tem a sua realidade. E é na realidade daquela maternidade que ela vai ter que fazer o que ela acha que é melhor pro filho dela. Existem coisas, por exemplo, que eu acho que na minha maternidade são inegociáveis. Eu até falo para os meus filhos, olha, aqui nessa casa a gente não faz isso, na nossa família a gente não faz isso, porque as outras famílias podem fazer, mas na minha família a gente não vai fazer. E assim, eu particularmente estudei, fui atrás, pesquisei para tomar essas decisões com os meus filhos na minha maternidade. Mas isso não significa que as outras mães são obrigadas a fazer aquilo que eu faço.
Como eu falei, eu pesquisei, estudei, eu sei que aquilo é melhor, teoricamente, para uma infância, né? Por exemplo, dormir em horários mais cedo, não ter acesso a doce até os 2 anos, depois tentar lhe dar uma controlada, enfim, cuidar da alimentação, algumas outras coisas ali que a gente vai estudando e vai vendo sobre desenvolvimento infantil, alguns tipos de incentivos que você pode dar para criança e tudo mais. Eu estudei, eu fui atrás dessa informação e eu acho que sim, é benéfico, até porque é isso que os estudos falam, que é benéfico, que é uma coisa boa pra criança e tudo mais. Só que existem mães que não têm essa informação, às vezes mães que têm essa informação, mas não conseguem fazer por alguma razão ou outra. E cara, tá tudo bem. Eu acho assim, se a mãe não tá fazendo nada que prejudique a criança, se ela está agindo porque ela quer de fato agir daquele jeito, não porque ela foi enganada, vamos ficar quieta, entendeu? Não vamos ficar falando, porque existem mães que sim, são enganadas em muitas coisas, como por exemplo a amamentação. Às vezes a mãe acha que porque, X coisa aconteceu, eu não tenho leite, e na verdade ela foi enganada, aquele profissional orientou ela de uma má forma. Então talvez se você tiver uma proximidade, você pode falar, olha, não é assim, sabe? Acho que te falaram uma informação errada, ou sobre parto, coisas do tipo assim. A gente pode até falar, mas vai ter mãe que não vai escutar. E vai ter mãe que não vai querer fazer a mesma coisa que você faz, porque na nossa cabeça o que a gente está fazendo é o certo, é o melhor, e a gente pode ter todos os estudos científicos do mundo, assim como eu posso dizer, nos dando essa confirmação. Só que a mãe, ela vai definir o que ela quer pro filho dela, entendeu? E se ela não estiver maltratando o filho dela, cara, a gente não tem o que fazer, a gente vai ficar quieta e vai levar a nossa, entendeu? Porque por mais que a gente se sinta muito cobrada, a gente também cobra muito outras mães, a gente também olha para outras mães com esse olhar julgador, sabe? Toda mãe faz isso, né? A gente fica, nossa, ela faz isso com o filho, ela não deixa de fazer. A gente tem isso mesmo, eu acho que de certa forma, é natural que a gente queira comparar, é natural que a gente se sinta dessa forma. Mas o que eu quero trazer aqui é mais esse ponto de que a comparação é que é ruim, mas esse sentimento de você estar sempre tentando saber se você está fazendo certo ou não é normal. E todas as mães sentem isso em todos os momentos, com todos os filhos. Gente, quando o José nasceu, eu me senti uma mãe de primeira viagem, porque por mais que já tinha o Thomas antes, o José é um neném totalmente diferente. E eu acredito que conforme eu for ter mais filhos, vai ser assim. Porque cada neném é um, cada personalidade é uma, e a gente não tem como saber tudo da vida que vai acontecer. A gente vai viver várias situações diferentes, sabe? Então a gente precisa sempre ter essa maturidade de tipo assim, não, aquela mesa está fazendo aquilo porque ela tem outra experiência que eu não tenho. Então às vezes o que eu vou falar pra ela não faz sentido porque ela não tem um filho parecido com o meu, ela tem um filho diferente do meu. Entendeu? Então cada mãe vai ter o seu ponto, mas o que a gente tem que fazer é buscar crescer nessa humildade, sabe? Conversar com Deus, pedir para que Ele nos dê ajuda, para que a gente cresça em humildade com Deus, para que a gente cresça cada vez mais nesse sentimento de saber que nosso lugar é muito pequeno, que a gente tá aqui para aprender. E muitas vezes, mesmo que a gente ache que a gente já leu todos os estudos, que a gente já sabe tudo sobre aquilo, às vezes a gente não sabe. Então, é importante que a gente tenha essa postura diante aí da vida dos nossos filhos, sabe? Eu quis fazer esse vídeo rapidinho assim, gente, pra gente conversar sobre isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre toda essa coisa da culpa da maternidade, você ser menos mãe porque você faz isso ou deixa de fazer aquilo. E como vocês se sentem em relação a isso no seu dia a dia, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, vamos caminhar juntas. E não esquece de se inscrever, curtir, comentar e deixar um comentário aqui pra mim falando o que você pensa, tá? Tchau, até o próximo vídeo!